Legal. Se vocês quiserem abrir a câmera para eu poder ver vocês, é um prazer, tá bom? Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Danilo Maranini, eu estou aí com agilidade desde 2011, né, atuando dentro da agilidade mesmo ali, nesse processo de transformação e tudo mais. Hoje eu estou como coordenador de agilidade na Via, tem até uns pares meus que estão aqui, alguns agilistas que trabalham comigo, bem legal. Hoje eu estou como coordenador de agilidade dentro da Via. A Via é um dos grandes players aí do mercado varejista, né? Então tem bastante desafio, bastante transformação para fazer. A gente tem vários desafios, né, dentro da estrutura de agilidade, e um dos pontos mais assim vitais que eu costumo dizer para os agilistas e para quem quer trabalhar com agilidade é identificar o time certo para fazer as coisas, né? Hoje, quando a gente fala de agilidade, né, no mercado, a gente tem muito curso, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas, cara, tem curso de tudo e curso para tudo. Tem certificação para todos os lados, enfim, tem várias coisas, né? O grande desafio nosso é saber o que usar na hora certa de usar, né? Na minha cabeça, e aí quando a gente fala de produto, é mais delicado ainda, né? E aí tem esse board que está compartilhado com vocês, para vocês colocarem o que vocês querem discutir, conforme eu for falando, a gente depois vota e discute os assuntos ali mais votados, a gente destrincha eles, até para eu não ficar aqui falando, e não sei se é exatamente isso que vocês querem saber, tá bom? Mas eu vou dar um overview rápido para vocês sobre discovery de produto, sobre produtização e tudo mais, né? E aí baseado muito na minha experiência ali, na minha jornada. E aí, voltando nesse ponto do desafio, por que eu estou falando muito sobre isso nesse começo, né? Porque até quando a gente entrevista pessoas para ser agilistas, quando a gente vai em fóruns de agilidade ou conversa mesmo no dia a dia do trabalho, né? A gente sente muito, apesar das pessoas falarem que não fazem, né? Mas a gente sente muito a revolução, né? Eu aprendi essa técnica, eu quero usar essa técnica. Isso é um grande ofensor, né, da agilidade. É um grande ofensor nosso. A gente, como agilista, a gente está ferindo aquilo mesmo que a gente coloca como princípio, né? Vamos respeitar o momento do time, vamos entender o que o time precisa. E quando eu falo de produto, nessa fase de discovery, o que eu mais sinto do mercado e em algumas esferas é a necessidade de rodar tudo. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, ali Inception do Caroli, o PBB, Designer Think, Designer Sprint, enfim, tem, zilhões de técnicas. E aí a maior dor que a gente tem, né, que eu vejo que os POs têm, que os GPMs têm, é assim, mas eu não preciso de tudo isso. Ainda mais agora, né? Como que eu paro um time inteiro para ficar ali fazendo um discovery completo e tudo mais, né? E quando eu recebo essa missão de realizar discovery, de entender, de fazer assim, de fazer com que uma ideia seja concebida e seja emergida. A primeira pergunta que eu faço, pessoal, o que você tem aí? O que você tem hoje? O que você tem de input? O que você já conhece? Né? Com quem que você quer trabalhar? Né? Quem que são as pessoas que precisam estar envolvidas dentro dessa discussão, né? Então, é bem básico isso, mas é uma coisa que todo mundo pula. É uma fase que a gente pula. Eu estou olhando aqui as perguntas de vocês e aí me gera bastante esse insight, né? Porque aqui a gente está vendo bastante ferramenta, framework, técnicas de MVP, documentação, métricas, ó, tá vendo? Qual o melhor framework para produtos internos, mas eu não estou vendo assim, por exemplo, como que eu sei o que o meu cliente quer? Como eu sei se é melhor eu fazer um designer think ou um designer sprint? Ou como que eu sei se eu preciso fazer um designer sprint inteiro, completo, um designer think inteiro, completo, uma lean inception completa, que é super rica, né? E como que eu sei qual que é o momento? Então, o primeiro ponto, pessoal, quando a gente vai falar de discovery de produto, é ter empatia
e isso é muito soft skill, né? De se colocar no lugar do cliente. Às vezes vocês vão, e eu já passei por isso, e os agilistas que trabalham comigo já passaram por isso, e é normal, né? Às vezes a gente é visto como, pô, é o cara que está vindo aqui para colar post-it. Porque a gente não fez uma pergunta que é o primeiro passo. Qual é a sua dor? Onde você quer chegar? Você está me chamando aqui, você quer fazer um discovery, você quer construir um produto, mas o que você já estudou sobre esse produto? Às vezes a gente ignora o PO. Às vezes a gente ignora o PO, e eu já vi muito isso. Ignora o PO, vai lá no Muro ou no Miro, monta-se um board gigante com todas as técnicas possíveis e imagináveis de discovery, e aí chama-se ali 20, 30, 10, 15, 20, 30 pessoas, e as pessoas viram e falam assim, cara, mas para que eu vou falar do produto? Eu já sei o que o meu produto faz. E aí vocês podem me perguntar, né? Ah, então significa que eu não devo falar do produto? Então, eu não devo fazer um elevator pitch? Eu não devo fazer um não é, faz, não faz? Se o meu PO entende que ele já tem aquilo? Não, não é isso. É que aí você, ao invés de você fazer toda aquela concepção do zero, que é um produto que não existe, você vai começar a fazer o quê? A validação. Então, pera, você já tem o seu elevator pitch? Você já sabe o que o seu produto faz? Então, monta. Traz isso como input para o pessoal discutir e trabalhar em cima. Isso para produtos que já existem. Né? E normalmente 90% dos produtos já existem. Né? Quando a gente fala de produto do zero, aí eu concordo. Né? É importante a gente olhar para um benchmark, pedir ajuda para o time de UX e UI para eles trazerem ali insights para a gente. Eles conhecem bastante de discovery e tudo mais, eles conseguem ajudar muito a gente nesse sentido. Então, eu, por exemplo, trabalhei agora recentemente com o UX, começo desse ano, e a gente queria fazer um discovery, e ele veio ali com uma pesquisa, um benchmark, cara, riquíssimo, que deu base para que a gente conseguisse tomar grandes decisões e montar uma Inception muito mais aberta, fazer um brainstorm muito mais estruturado, né? Então, assim, o primeiro passo para o discovery, pessoal, é não ser os donos da razão. Sei que dói um pouquinho, né? Parece até meio agressivo, mas não é. É realmente entender qual é a necessidade do seu cliente, entender o que você precisa e o mais importante, o que ele já conhece, o que ele já tem. O que é a hipótese, o que precisa ser validado e o que precisa ser criado do zero. E alinhamento de expectativa. Bacana. A gente vai rodar essa Inception, esse Discovery, a gente vai fazer todas essas dinâmicas, ou no método tradicional ali, no método tradicional que eu digo, no método completo do Caroli, ou no método completo do Designer Think, do Designer Sprint, ou eu vou pegar um pouquinho de cada técnica e vou estruturar uma, vou fazer um brainstorm com CSD, enfim. Mas no final do dia, qual que é a sua expectativa? Com o que você quer sair? Para que você consiga estruturar a melhor dinâmica, para que você consiga extrair os melhores dados. Então, o grande ponto é isso. Às vezes a gente não consegue, e eu trouxe isso como primeiro ponto assim, né, de overview para vocês, por quê? Para balizar as nossas discussões, porque assim, são dois grandes pontos, né? Como a gente começa e como a gente termina. Então, o que o produto quer, para onde o produto está indo, o que ele já tem de input, o que ele espera da gente, e no final, né, o que eu vou entregar para ele. Legal, eu vou terminar aqui, eu vou parar o time o dia inteiro, ou eu vou parar o time aqui meio período, e você espera o quê com isso? No final do dia, e aí eu brinco com os PMs, com o pessoal que né? No final do dia, na hora que você terminar e colocar a cabecinha no travesseiro, você vai falar assim, ufa, fiz um negócio legal? Ou você vai achar que tem mais coisa para fazer? O que você espera? Né? Então, para a gente começar as discussões, pessoal, eu acho que é bem legal a gente estar balizado nessas duas visões, tá? É importante saber por onde começar e o que se espera ali desse rito no final, tá bom? Acho que tem alguém com a Lázaro, você tá com a mão? Mandei. Eu estava com a mão assim, eu não sabia se você estava com a mão ou se era do plano de fundo. Tranquilo. Mas vamos lá. Foi bom esse início de conversar, de compartilhar esses momentos, para não focar, eu vejo muitas perguntas aí em parte de ferramentas,
e métricas e não, sabe como tu falou, alinhamento, por que que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, mas um ponto que deixou bem nítido assim antes de rodar um discovery, existe algumas atividades antes de eu falo discovery amanhã, beleza, mas o que que eu preciso fazer para que eu possa realmente iniciar um discovery mais assertivo, né? Indo nessa onda que está falando, pode só compartilhar um pouco, por mais que tu já falou agora, mas só para estruturar um pouco mais para quem está assistindo a gente, Claro. beleza, vou rodar o discovery, beleza, mas o que que eu tenho que fazer antes? Boa. Quando a gente fala de discovery assertivo, galera, ou como que eu sou assertivo no start, é um tiro no pé. É difícil você saber. Eu falo muito na faculdade que eu dou aula, inclusive eu dou aula na Impacta, de Business Agility, e para os alunos que eu dou aula eu falo exatamente isso. Às vezes eles me perguntam assim, professor, mas então se eu fizer isso daqui é sucesso? É difícil. É difícil você saber. É difícil você falar que uma determinada prática é ela que vai te levar ao sucesso. Por quê? Casa muito com o que eu comentei de... Primeira coisa, que aí eu vou até falar desse card aqui, ó, que tá para iniciar, tá? A primeira coisa, por onde que eu começo? Juntando as pessoas, fazendo um brainstorm. Então, o primeiro passo, pessoal, que eu costumo fazer, quem é que quer fazer esse inception? Quem quer fazer esse discovery? É o time de produto, é o produto A, enfim, é o PO. Eu costumo pegar ele e mais algumas pessoas relevantes que ele nomeia, que ele fala, olha, essa pessoa está conectada nesse assunto, essa pessoa está conectada nesse assunto. O primeiro passo que eu executo é um CSD, que é uma matriz de certezas, suposições e dúvidas. Então, eu peço para ele montar um pitch básico do produto, do que ele quer. Então, basicamente, como que é o que ele tem hoje e para onde ele está querendo ir. E ele apresenta isso para essas pessoas ali que vão ajudar ele a tracionar essa inception. E a matriz de CSD, ela é exatamente o ponto do seguinte, pessoal, baseado nisso que o Pio está falando, quais são as certezas que a gente tem? Quais são as suposições desse assunto e quais são as dúvidas? Time de UX, e aí a gente pega um representante de UX, realmente um brainstorm, tá? A gente faz um brainstorm, a gente coloca alguns provocadores, então a gente alinha isso com o PO antes. PO, me traz alguns provocadores sobre o assunto. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui que a gente está fazendo um app. Então, um dos provocadores poderia ser como manter o meu cliente mais tempo no app. Mais tempo usando o app ali, né? É um provocador. Pessoal, quais as soluções que vocês entendem que faz sentido? Está todo mundo conectado? Quais são as certezas, as dúvidas e as suposições baseado nisso que a pessoa está falando aqui, que o PO está falando? Por que isso? Porque é importante que você tenha um input mínimo. Não dá para você chegar 100% cru no Inception. A não ser que você vá rodar, por exemplo, uma Lean Inception do Caroli 100%. Ali você vai fazer construção de visão de produto, ali você vai fazer construção do pitch, né, que é do pessoal, você vai fazer o Enon. Ali você vai fazer detalhadamente toda a construção de produto. Aí tudo bem, né? Você consegue chegar um pouco mais cru, por exemplo, mas com um mínimo de noção de onde vocês querem chegar. Agora, falando de produtos que já existem, né? Então, eu estou fazendo uma evolução de um produto. Eu tenho uma ideia, eu quero saber se aquela minha ideia ela é factível, seria uma hipótese. Então, é importante, a primeira coisa, fazer um brainstorm com quem está pedindo, buscando com ele, olha, quem é o público que você quer atingir, qual é o seu output, o que você tem de input de informação já aí, porque às vezes a pessoa já fez algumas pesquisas, precisa fazer algum benchmarking, precisa fazer algum estudo de mercado, o time de UX está envolvido para fazer algum tipo de estudo de UX UI, né? Então, assim, o primeiro ponto é fazer esses mapeamentos, né? Para que você consiga saber o que você vai montar. Né? Porque às vezes você vai falar assim, então eu vou fazer uma matriz aqui de Eisenhower, para entender quais são as atividades que a gente tem que delegar, tal, para fazer algumas gestões. Ou, eu tenho que fazer uma matriz SWOT disso aqui, eu tenho que fazer um não é, faz, não faz, tenho que montar uma jornada, e aí, baseado no que e aí vai da experiência de cada pessoa, por isso que é importante ter experiência com o produto, pelo menos no sentido de dinâmica, porque aí você vai falar assim, legal, então
baseado nisso que você está me falando, você tem as personas definidas? E aí, às vezes, a pessoa vai te falar, eu tenho. E aí entra o soft skill de questionador. Então me explica um pouco mais. Se você, agilista, não consegue compreender o que o PO está te explicando, talvez não esteja tão maduro. Por isso que o fórum tem que ser um pouco maior, com outro produto, alguém de QA, alguém do time, sabe? É um fórum que não é um fórum para você fazer inception, mas é para você começar a validar as hipóteses e ter um norte do que monta. O grande problema, e aí eu posso falar que é um fator de insucesso ali, que pode dar problema, é você simplesmente coletar a ideia, eu quero fazer um app X. Legal. Aí você vai lá, monta um board, chama todo mundo, que é o que eu dei de exemplo, aí chama todo mundo, aí o cara começa a falar, mas isso aqui eu já sei. Mas isso aqui já tem desenhado. Mas isso aqui já tá tudo beleza. Isso é uma falha, pessoal, da gente conseguir fazer os levantamentos do pré-requisito para que vocês toquem um discovery mais eficiente. Tá? Respondi, Alisson? Perfeito, viu? Muito bom. Maravilha. É por isso que é professor, né? Então, mas vamos lá. Sai fora. Aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Dentro aqui do board, a gente tem aqui 9 cards, tá bom? Vou pedir para vocês clicarem aqui no maisinho, ó, dos cards que vocês querem discutir, tá bom? O card que vocês quiserem discutir, não sei se tem como tirar, mas os cards que vocês quiserem discutir, clica no joinha, e aí os cards mais votados a gente... Não sei se eu consigo tirar. Bom, aí os cards mais votados a gente começa a discutir eles mais pontualmente, tá bom? Um outro ponto, pessoal, que é bacana, não sei se vocês conhecem, todos aqui conhecem o conceito de upstream? Já trabalharam, já ouviram falar de upstream? Upstream, downstream? Levanta a mão quem conhece, só para eu ter uma ideia. Não, a mão no Teams, né, Rafa? Mas pode ser também. Foi do Rafa mesmo. Vocês conhecem pelo jeito, hein? Bacana. Então dá para a gente falar. Deixa eu ver. Boa, Cíntia. Mas eu vou dar um overview, que tem um pessoal que não levantou a mão. Então eu vou explicar um pouquinho do upstream, só para a gente ter uma ideia. O upstream, pessoal, ela é a camada basicamente de produtização, né? Ela é a camada de ideias. Então, o upstream, ele é quando você separa, né, o board. Aí tem gente que cria um flight único de upstream e downstream, tudo num board só. Eu, particularmente, gosto de criar um board só de upstream no Gira e um outro board só de downstream, para não ficar misturando muito, e eles se conectam quando chega ali em to-do, right to start. O upstream, ele é basicamente a fase de produto. Então, é ali no upstream que você vai colocar todas as fases de descoberta. Então, o padrão do upstream, normalmente, é o quê? Ideia, discovery, designer, discovery designer. Aí tem pessoas que gostam de pôr split, que já é escrita de história, arquitetura e ready to start. Então, é importante que quando vocês forem montar o upstream, estar muito alinhado com o PO, estar muito alinhado com o UX, com todo mundo que trabalha nessa parte de construção de produto. É muito importante estar alinhado, porque é ali que você consegue identificar como é que o produto nasce, né, através do upstream. Então, eu sempre falo que toda vez que a gente vai falar de produto, é importante que o produto esteja no upstream, que a gente consiga olhar para o upstream e trabalhar em cima dele, tá bom? Bom, a gente tem aqui, ó, os mais votados, né? Ferramentas, metodologias de discovery, como descobrir uma ideia, ou seja, como eu encontro dores para sugerir soluções, quem é o responsável pelo discovery, e aí tem aqui também quais métricas avaliar para iniciar um product discovery, e como saber qual framework aplicar. Eu entendo, pessoal, que e aí vocês me falam se vocês concordam, esse ferramentas de metodologia e como saber qual discovery aplicar, para mim parece a mesma coisa. O que vocês acham? Concordam? Então, deixa eu ver se dá para dar um merge aqui. Dá para dar um merge. Então, beleza. Concordo. Alguma metodologia ou framework que seja mais indicada para MVPs? Qual o melhor framework para produtos internos? Quais métricas avaliar para iniciar um Product Discovery?
Aqui falando de métricas, aqui de metodologia. Como documentar, como descobrir uma ideia, ou seja, como eu encontro dores para sugerir soluções. Tá, isso aqui parece ser legal também. Por onde iniciar? Eu acho que por onde iniciar a gente conversou bastante, né? O que vocês acham? Foi o que eu tinha colocado, Danilo, para puxar esse ponto, mas tu já explicou muito já. Bacana. E quem é responsável? Então vamos começar por esse aqui que ficou com 8, né? Ferramentas e metodologias de Discovery, como saber qual framework de Discovery aplicar. Pessoal, sobre ferramentas, né? Hoje a gente tem duas ferramentas que são players de mercado, que é o Miro e o Mural, né? Essas são as duas principais ferramentas aí que o mercado tem usado. Pelo menos são as duas ferramentas que eu mais usei e uso, né? Infelizmente a gente já não tem mais aquele quadro físico, né? Não dá mais. Mas o Mural e o Miro são as ferramentas mais indicadas ali para que a gente consiga trabalhar. Provavelmente deve ter algumas outras ferramentas similares a eles, mas a gente tem que sempre procurar ferramentas que sejam padrão da companhia, né? Padrão da organização. Por quê? Para você conseguir promover treinamento. E aí um ponto importante é o público que você está convidando para participar desse Discovery, eles conhecem essas ferramentas? Ah, vamos fazer aqui, e vira uma bagunça, viu, pessoal? E às vezes eles marcam ali 3 horas no dia, 4 horas, 2 horas, você passa meia hora explicando a ferramenta, ou tendo que ficar fazendo caramba, travou. Ficar fazendo arranjo do board, corrigindo, né? Por quê? Às vezes a gente convida as pessoas, mas a gente não se preocupa se as pessoas que eu estou convidando conhecem a plataforma, conhecem a ferramenta. Então, se eu estou falando que eu vou fazer no Mural, o público que eu estou convidando conhece Mural? Eu estou travando o Mural ou o Miro da maneira correta? Eu já entrei em Discoveries, não só em Discoveries, tá? Em retros, review, que a galera tava ali mexendo no Mural, e assim, era um jogando um negócio pro lado, outro jogando pro outro, o agilista perdido tentando... Não, gente, calma aí, não mexe aqui, não. Aí, não, vou criar um então, assim, a organização do board, pessoal, é fator, assim, essencial para que a gente consiga realmente conduzir de maneira eficiente, tá? Então, se preocupem com isso. Se preocupem em falar, legal, eu vou puxar um time... Eu, por exemplo, eu conversei esses tempos atrás com uma galera que programa em COBOL. Essa galera que programa em COBOL, pessoal, eles não sabem nem usar o mouse. Não é que eles não sabem, eles não usam. Porque o COBOL não precisa, na versão que eles colocam. É F1, F2, F3, Ctrl não sei o quê, é tudo no teclado. Imagina essa galera usando o Mural ou o Miro. Não vai, e a gente ficou perdido mesmo. Então, assim, é importante identificar o público que vocês estão levando a solução, tá? Esse público que eu estou levando, conhece? Porque, de repente, vale vocês pararem 1 hora antes ou uns dias antes e dar um treinamento da ferramenta. Ou pré-início, fala, pessoal, cheguem mais cedo que eu vou ensinar para vocês como mexer, dar exemplos. Então, isso é super importante, tá? Então, hoje de ferramentas, a gente, né, os grandes players são essas duas. Pode ser que uma empresa ou outra atue aí de uma maneira diferente. Alguém aqui usa alguma ferramenta sem ser o Mural e o Miro para fazer Discovery? Compartilha com a gente. Eu acho que o Rafa quer falar alguma coisa. Manda aí, Rafa. Você usava, Rafa? Qual ferramenta que você usa? Não, eu uso essas duas também. Muito obrigado, Alisson. O Figma. Não é o Excel não, né, Rafa? Eu já usei a Lucidchart e agora tem uma versão no Google também que eu achei bem bacana, dá para a gente usar. Olha que legal. Depois passa o nome no chat, Ci. Bacana. Esses eu não conheço. Quer compartilhar com a gente? Não precisa, fica à vontade. Eu já coloco o nome aqui. Não, só como que foi a experiência de usar com o público, alguma coisa assim. Ah, sim. Eu usei com adolescentes, na verdade, né? Com os meus filhos estudam no colégio onde eles têm um processo de discovery ali muito bacana na matéria de projetos e eles não sabiam que ferramenta usar para fazer isso.
E aí eles trouxeram essa opção do Lucid Chart, foi bem legal, assim, é bem lúdica, são pré-adolescentes, 12, 13 anos, então funcionou legal. E uma parte dela é gratuita, então para quem está começando, quem quer fazer algumas alterações ali, faz sentido utilizar uma ferramenta gratuita, né? Legal, bacana. Show de bola. Obrigado, Cid. Com relação ao Figma, eu particularmente nunca usei o Figma. Na verdade, o pessoal de UX usa bastante o Figma, mas eu não sabia que dava para fazer discovery, né? A dinâmica de discovery. Joyce, quer compartilhar com a gente sobre o uso do Figma em discovery? Então, na verdade, eu acompanho um Discovery. Boa noite, né, pessoal? Boa noite. Eu acompanhei um Discovery com a CX e ela usou o Figma também. Ela já tinha feito alguns protótipos e ela criou, inclusive, também protótipos navegáveis para o cliente. Então, os clientes foram navegando entre as telas. Então, eu já trabalhei com o Figma, vi Discoveries, inclusive esse que eu comentei com vocês agora, que o X fez um trabalho maravilhoso ali de benchmark, de prototipação, foi usando o Figma, mas muito mais ali em olhando para a experiência, né, em prototipar, em fazer algumas pesquisas, mas a parte de criação mesmo eu nunca tinha visto. Legal, bacana, Joyce. Bacana. Então, assim, o Jasker colocou aqui uma lista no pessoal do Trello de ferramentas, depois deem uma olhadinha, então, super bacana essa troca. Então, com relação a ferramentas, é isso. Eu acho que o primeiro passo, assim, percebem que apareceu várias aqui, né? Qual que eu aplico no meu time? Né? Aquela que for padrão da minha companhia, eu acho que isso é o primordial, a gente, né, respeitar ali os padrões de governança da empresa, e aquilo que o meu público está mais familiarizado, dando treinamento, capacitando eles para vocês não, de repente, chegarem e sofrerem muito mais em a galera utilizar a ferramenta do que se concentrarem. Esse é uma das dores, né, do remoto, né? Porque o pessoal, às vezes, eles se concentram tanto em ferramenta que eles esquecem, não conseguem dar vazão ali na ideia, porque eles ficam perdidos com ferramenta. Metodologias de framework, né? Como saber qual framework aplicar hoje, né? Então, assim, o tradicional, o que todo mundo conhece, é o Lean Inception, né? Então, o Lean Inception, ele é bem completo, ele usa várias técnicas ali de descoberta, algumas de design thinking, enfim. Então, assim, hoje, o Lean Inception, ele é extremamente grande, útil, né? Ele esbarra, né? Aí eu não sei, fiquem à vontade, né? Para concordar ou discordarem, e trazerem também visões da empresa de vocês, mas hoje eu vejo que, assim, você parar um time 5 dias, você tem... as pessoas, é complicado, né? As pessoas, elas têm ali uma agenda muito conturbada, né? Então, para você conseguir parar as pessoas esse tempo que você precisa, é importante que você faça uma pré-inception, que é aquela parte dos inputs, entender as necessidades, fazer alguns levantamentos, alguns benchmarks, entender algumas coisas, para que você consiga realmente levar e convencer as pessoas a ficarem ali aquela semana atuando com o Discovery e tudo mais. Tá? Então, tem o Lean Inception, tem o Designer Think, né? Designer Think também ele é bem utilizado e ele é mais... E aí está perguntando quando aplicar, né? O Designer Think, pessoal, ele é mais utilizado quando a gente tem ali uma forte necessidade de prototipação, né? Porque dentro do Designer Think, você vai fazer... Tem uma fase específica de prototipação, né? Então, você vai prototipar, você vai montar jornada de usuário, você vai fazer mapeamentos. Então, ele traz, inclusive, algumas perguntas, né, para você fazer os mapeamentos. Eles é dividido também em 5 jornadas, né, em 5 fases, o Designer Think. E aí, as fases do Designer Think é uma por dia, então também dura uma semana, né? A diferença dele é que é uma fase única durante aquele dia. E aí, a experiência das pessoas que está passando vai editar qual é o time que você precisa, quanto tempo você vai precisar. Eu costumo dizer que menos de 3 horas para você montar um Discovery é pouco, é ruim, tá? Eu pelo menos, tento sempre falar assim, ó, galera, reserva pelo menos 3 horas para que a gente consiga discutir, para que a gente consiga realmente fazer com que o senso criativo funcione.
Porque a gente pensar que, eu vou rodar ali Inception, ou eu vou rodar um Designer Think, ou eu vou rodar um Designer Sprint, que são técnicas de descoberta, né? Ou eu não vou rodar nenhum desses. Eu vou fazer pelo contrário. Eu vou montar aqui um brainstorm, eu vou botar um CSD, eu vou pegar essa dinâmica de não é, faz, não faz, eu vou pegar uma matriz de funcionalidade aqui para eu entender quando que eu chego no meu MVP, eu vou pegar uma matriz de complexidade. Você pode montar a sua própria Inception, o seu próprio Discovery, se você tiver a visão de onde você quer chegar, a visão do que o seu produto tem. Então, assim, qual o modelo que eu aplico? A gente volta naquele mesmo ponto. O que o seu time precisa? O que o seu time já tem de input? Né? Ele não tem nada. Vamos fazer uma Inception completa. Não, ele já tem toda a parte de prototipação, que nem a Joyce comentou, né? Já tem a fase de prototipação. Então, será que a gente consegue dar um start a partir dessa jornada? Ou a gente tem que dar um passo atrás? E não é porque... E aí, assim, não entendam assim, tá? Não é porque o produto ou alguém tenha que é uma verdade absoluta. O que a gente está dizendo aqui é, será que eu paro e faço a criação do zero ou eu levo para que o público discuta? Para que o público fale, olha, essa jornada que você montou, está faltando isso. Eu, por exemplo, quando tenho participado, eu tenho visto muito isso, né? O PO, ou a própria engenharia, o UX, levando ali, por exemplo, uma jornada, levando um pitch, levando uma ideia, e essa ideia a gente coloca ela para avaliação, como se fosse uma spike, como se fosse uma POC. Pessoal, o que vocês vão discutir em cima dessa ideia que está sendo apresentada, desse input, tá? Então, hoje tem esses frameworks, né? Tem o próprio PBB também, que dá para você, que já é a parte, é uma evolução da Lean Inception, né? Então, tanto que o Caroli, ele coloca, né, Lean Inception, depois vem o PBB, que é o Building, né, o Product Building Backlog. Então, ele coloca ali também para vocês conseguirem fazer criação de história, usar ali algumas técnicas, também tem uma agenda para isso, né? Mas o mais importante seria a gente conseguir compreender. Isso, Lucas. Hoje eles colocam assim, né? Você faz toda a Inception, entende toda ali no nível de feature, no nível de MVP, e depois você desce ali para o PBB para fazer ali as escritas de história, começar a criar o seu backlog de produto, tá? Alguém quer colaborar? Alguém tem alguma sugestão? Quer trazer alguma experiência com relação aí à decisão de qual framework aplicar para a gente discutir? Hoje, aí eu pergunto para vocês, né? Hoje, quando alguém pergunta ali, vamos rodar uma Inception, vamos fazer um Discovery, como é que vocês avaliam? Vocês fazem por essa linha que eu estou falando? Como é que vocês avaliam hoje? Sem pressão, viu? Podem compartilhar aí, ó. O ponto aqui é bem colaborativo, tá certo? Exato. Eu posso começar a dizer como é que eu costumo fazer aqui. Na área onde eu estou, nós só trabalhamos com MVPs. E eu já experimentei fazer uma Lean Inception para um produto que estava ainda muito pouco definido, mas demorou mesmo muito tempo. Foram mesmo 2 dias com toda a equipa de volta com o Product Owner, alguns stakeholders, alguns developers, designers, toda a gente. E é difícil vender esta ideia na minha empresa, de ter tanta gente parada, não é? Segundo a visão deles, parada, porque não está a produzir. Mas desta vez, eu gostei da experiência, a equipa também gostou, mas é complicado vender essa ideia. O que eu tenho feito é um formato muito mais reduzido, que é uso um Product Canvas, para perceber primeiro qual é a visão de produto, quem são os utilizadores, quais são as necessidades, que features é que nós queremos ter, que objetivos é que o produto tem de cumprir no final, etc. E a partir daí avançamos para um story mapping, onde pegando nas features começamos a fazer o nosso mapa de histórias, e do mapa de histórias avançamos para criar um product backlog e depois é Scrum normal até ao fim. Bacana. Temos esses passos, visão de produto com o Canvas, story mapping e depois criação de backlog. Hoje no Canvas vocês usam o BMC, o Canvas de Inception Canvas, vocês usam algum modelo de mercado? Eu uso um modelo de um PO que eu gosto muito, que se chama Roman Pichler, eu posso pôr aí depois também nos comentários. Bacana. Eu costumo ler muitos artigos dele e vi esse Canvas e achei que podia fazer sentido para nós e temos aplicado algumas vezes. Tem corrido bem porque lá está, é simples e como o MVP também, nós temos 3 meses para fazer um MVP, é tudo muito, muito intenso e muito curto, acho que aquilo é suficiente para o que nós precisamos.
mas lá está, às vezes sinto que não encaixa bem no tipo de projeto, ou que o PO também não precisava de mais alguma coisa para além daquilo. Pronto, Entendi. é um bocado isso. Legal. O pessoal usa bastante o BMC, né, no começo, antes de ir para Inception, e depois eles usam ali, normalmente, um Inception Canvas, como apresentação do resultado, colocando o que virou MVP e tudo mais. Show de bola, Vitor. É bacana, né? Dentro disso que você está comentando, né? O pessoal, vocês percebem que é um modelo customizado, baseado no que? Na necessidade, né? O grande erro nosso dentro de agilidade, na minha visão, é quando a gente, é o que eu comentei, né? É o que a gente fala assim, eu quero fazer isso daqui por ego, ou porque eu estudei e eu quero. É igual quando a gente estuda 20 métricas e quer chegar no time e aplicar as 20 métricas. O time vai fazer assim, oi? Você tá. Mas tá, cara, é uma enxurrada de informação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. E eu bato muito nessa tecla porque eu vejo que é uma dor muito forte. Então, o Vitor, perfeito, Vitor, é entender a necessidade, compreender e, assim, até entender, e aí eu vejo que tem até uma dor maior, né? A diretoria, eu passei uma vez por isso, né? A diretoria entende que parar não é legal. Então, sabe o que eu fiz? Eu parei a diretoria. Eu inverti a mão. Eu falei, então vamos fazer o seguinte... Vamos a gente sentar aqui, então? Vem cá, você, o outro diretor, o outro gerente, tal. Vamos fazer um brainstorm aqui, para vocês sentirem o que é o trabalho. Porque às vezes eles acham que não funciona e que não é bom, porque eles nunca fizeram. E aqui a gente fez exatamente o contrário. A gente parou esse grupo, que era um grupo mais C-level ali, um grupo mais de tomada de decisão. Não, então vamos aqui, vamos dar ideias, misturamos ali com uma outra pessoa, e depois disso eles compreenderam o valor, eles falaram assim, agora eu entendi o porquê que tem que fazer essas discussões com um time mais estruturado. Então, talvez aí uma saída, Vitor, é tentar envolvê-los num pré-inception, saca? Num momento ali de, não, vamos fazer aqui um brainstorm então vamos montar um CSD para dar base para as pessoas, envolvê-los na discussão. Talvez isso faça com que eles vejam qual que é o valor do trabalho ali de um Inception, de um Discovery. Certo. Tá? Uma dica. Tá. Obrigado. Imagina. Rebeca, quer falar? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu queria comentar assim, um pouco sobre o que você falou, da questão de que a gente bate na tecla de seguir o que está acontecendo, né? E esquece da necessidade, né? Aconteceu bem parecido. Recentemente eu entrei na empresa e aí tinha uma pessoa lá que ela, no primeiro momento, ele ia ser, assim, ia me orientar, né? Ia, assim, mostrar como eram as regras da casa e tal, porque ele estava saindo, era um Scrum Master, e ele estava saindo do projeto e ia para outro projeto. E aí ele falou assim, você vai precisar rodar Leanception nesse projeto aqui. E aí eu, tá bom, mas por quê? Né? Então, assim, a chatinha do porquê. Porque eu acredito muito nisso, assim, você tem que entender primeiro a necessidade, né? Não é porque tá todo mundo falando que tem que rodar Leanception, que tem que rodar PBB, que tem que rodar isso, aquilo, que o projeto vai precisar disso, né? E aí eu fui entender a necessidade, acabando assim, resumindo a história aqui para vocês, não precisou de um Leanception, a gente rodou um design sprint, né? Porque o cliente já tinha tudo na cabeça dele, eles queriam dar uma repaginada num produto que eles já tinham. Então, a gente rodou o design sprint para fazer o estudo, né, para fazer a pesquisa. Os 2 primeiros dias do design sprint é para isso, é para fazer pesquisa, para fazer entrevista e toda aquela coisa. E deu super certo. Então, a gente excluiu desejos do cliente, que ele já estava assim, pô, isso aqui eu quero que fique. Aí, na pesquisa e tal, não faz sentido ter isso e tal. E mudou, criou, já foi logo para o protótipo. Então, assim, já foi definindo coisas. Então, nem precisou da Leanception, né? Nem precisou fazer. E, ao contrário do que muita gente pensa, design sprint é uma coisa, Leanception é outra, né? São coisas totalmente diferentes, elas se complementam, né? Elas não são a mesma coisa. E aí deu super certo. Então, assim, só quis exemplificar assim, o que você falou, de você entender a necessidade, não é porque tá todo mundo falando que tem que rodar uma metodologia, um método, um framework, que é a necessidade ali daquele contexto que você está vivendo, né?
Sim. E o legal, assim, né, é se adaptar. Né? Se a Isso. gente fala muito em tomada de decisão, poderia ser que essa ação não tivesse dado certo. Sim, com Poderia certeza. ser que não funcionasse. E tá errado? Não, pessoal, é o processo empírico, né? A gente fala tanto aí quando a gente dá cursos, mas para a gente também funciona. Então, talvez ali, baseado na experiência, será que rodar Inceptions completa dá resultado para aquele time? E não que eu seja contra Inceptions completa, não é isso. Eu sou, na verdade, a favor de entender a necessidade. Sim. E aí pode ser É que a o necessidade, certo. entendeu? É isso. Então, assim, aqui não estou dizendo, não faça completo ou faça completo. O que eu quero muito mais forte trazer aqui entendam a necessidade, exatamente o que a Rebeca colocou. O designer sprint é melhor que o designer think, ou o designer sprint é melhor que o O Inception, que é melhor. Não, Não. não é essa a questão. A questão é que a necessidade dela era outra. Então, isso é show de bola, viu, Rebeca? Valeu. Beleza. Lucas? O Jair estava na minha frente. Que aqui para mim você apareceu na frente dele. Então manda aí, Jair. Olha lá, hein? Porque eu não Boa posso noite, pessoal. proteger. Então. Boa noite a todos aí. Boa noite. Não, foi um assunto bem bacana isso que você colocou, né? Realmente quanto à necessidade do time. Eu também junto aí comenta um pouco o que a Rebeca colocou, né? Ela acabou usando a Design Sprint, mas só compartilhando, eu tô atuando junto com o time e a gente estava fazendo sessões de discoveries e refinamentos, né? Junto com o time, não vinha surtindo efeito, né? A gente não tinha os efeitos esperados e a gente acabou fazendo, né, juntando a necessidade do time, né? A cada sprint que a gente rodava, né, tinha ali os discoveries que não tinham efeito e a gente acabou montando um modelo nosso, né? A gente pegou uns frameworks de mercado e falou, isso aqui atende, isso aqui não atende, isso aqui atende. A gente montou em conjunto e hoje a gente está tendo algumas sessões de discovery muito mais assertivas junto com o time. Então, baseado no empirismo, aí a gente conseguiu montar um modelo customizado que vem surtindo efeito. Top, show de bola. E é um processo bem... Eu acompanho bem de perto ali o Jair, né? A gente vê que é um processo até de criação, né? De desafio para a gente, né? De entender e tudo mais. Exato, a gente acabou usando o Design Sprint, onde o pessoal começou a idear, né? O time teve uma participação maior do time junto nessa ideação, e isso foi bem bacana de acompanhar. Top. Lucas? Legal. Lembrando um pouco que você estava falando aqui com o Vitor, né, de ter puxado os CEOs para fazer o Inception e aí mostrar a importância, né? Não chegou o CEO, foi até a diretoria. Alguns diretores e alguns gerentes. Isso aconteceu com a gente, eu cheguei a aplicar isso, a gente aplicou em 2 casos, né? A gente aplicou com a diretoria e aplicou com o time operacional. E depois a gente comparou os resultados para ver como estava a visão desse produto, né? Até porque o time operacional é que está no dia a dia daquele produto a ser desenvolvido. Então isso foi muito rico para pegar as duas visões e para trazer total alinhamento para dentro da empresa, sabe? Então, compartilhando um pouco do que eu já vivi, foi muito bacana fazer dessa maneira também, trazer essas duas pontas, sabe? Legal. Posso te fazer uma provocação, baseado no que você trouxe? Quando você fala comparou, conte-me mais. Beleza. No começo, a gente chegou apresentando qual que era a visão que eles, no caso, a diretoria buscava para aquele produto, né? Meio história, com as pessoas que já exatamente trabalhavam no dia a dia, essa visão foi um pouco mudando. E a galera foi vendo, normalmente com os clientes acontece dessa maneira, ou não, o meu cliente de outra região já acontece de outra maneira. E aí foi visto que as pessoas faziam com que o produto mudasse um pouco também, sabe? Então, mudou, sei lá, acho que mudou 40% a 50%, quase que metade do produto, quando foi para dentro do operacional, que é quem de fato está ali no dia a dia, né? E aí foi muito legal a gente ter tido essa primeira visão, essa mudança, e depois só o arremate final ali, né? Entendi. Legal, bacana. É que eu fico um pouco preocupado quando a gente fala de comparação, exatamente para não comparar times, não comparar resultados com contextos diferentes, com situações diferentes. Mas nesse caso, legal.
Na verdade, vocês compararam mais a evolução, né? Pelo que eu entendi. O quanto que evoluiu com um grupo, o quanto evoluiu no outro e qual que era o resultado dessas evoluções. Mesmo, quem sabe o quanto que foi agregando Legal. cada skill de cada pessoa ali, sabe, cara? Top, show de bola. Alisson? Não, só para finalizar esse ponto também, eu achei legal o que o Lucas falou, mas eu ia muito no contexto, e sempre eu faço isso, de unir todo mundo, entendeu? Bota a operação, bota aí a média diretoria, o que for, e co-criar junto. Porque, assim, com o Até com o Lucas, são visões diferentes, né? Tem algumas coisas que vai ser pareado, é normal, mas são contextos distintos, né? Por isso que esse ponto que o Lucas levantou, não, comparar, eu imaginei que o Danilo ia perguntar o que seria essa comparação, entendeu? Mas é bacana e eu sou muito a favor de juntar todo mundo no mesmo bolo, no mesmo barco mesmo e verificar o que acontece. Mas bacana, Lucas. Obrigado aí por ter falado. Legal, show de bola. Pessoal, vamos para o próximo assunto? Então, o próximo aqui que a gente tem é alguma metodologia ou framework de Product Discovery que seja mais indicada para MVPs? Não, peraí, desculpa, não é esse não. Esse está com 2. Esse aqui está com 7. Ó. Como descobrir uma ideia, ou seja, como eu encontro dores para sugerir soluções. Vamos puxar isso para cá. Vou jogar isso para cá. Como descobrir uma ideia, ou seja, como eu encontro dores para sugerir soluções. Conversando com as pessoas. Eu acho que, pelo menos, não existe uma técnica para encontrar dores, né? Nada melhor do que você conversar com as pessoas, entender o dia a dia dela. A gente, dentro do Manifesto Ágil, a gente fala muito sobre indivíduos e interações, né? Quem são os indivíduos e como que eles interagem. Então, a partir desse princípio, eu entendo que a gente precisa entender primeiro, antes de qualquer coisa, quem é o indivíduo que a gente quer atingir, que a gente quer trabalhar, como que eles interagem entre si, com aquele produto, e aí, a partir daí, trabalhar com as pessoas que conhecem do produto, com o próprio cliente. Aí, vamos falar de técnica? Tem algumas técnicas de UX, UI, benchmark, toda a parte de pesquisa de mercado, levantamento, a parte de testes de hipótese, fazer brainstorm, colocar, por exemplo, uma ideia e colocar o que essa ideia resolve de dor com os usuários que conhecem há mais tempo. Então, assim, basicamente, fazer entrevistas, né? Conversar com as pessoas para vocês entenderem o que realmente são dores, o que realmente são coisas que estão funcionando. Não tem como, e a gente entra muito naquele processo de essa tela aqui é bacana, um exemplo, né? Essa tela é legal? Não sei. Quem que usa essa tela? Sou eu? Quem usa a tela é o Alisson. Então vamos perguntar para o Alisson. Ele é o indivíduo, é ele que interage. Né? É muito naquele ponto de não colocar as pessoas erradas para responder as perguntas. Então, lá atrás, o que a gente falou? Pelo menos a minha visão, tá? Lá atrás, o que a gente falou no começo, quando a gente splitou aqui, começou? Pessoal, entender o público com o qual você vai interagir é fato vital para o sucesso da sua Inception, para o sucesso do seu Discovery. Eu vou falar de processo contábil, mas não coloco ninguém do contábil. Tem toda uma jornada de usuário nova para fazer e tudo mais, mas não põe ninguém de UX. Então, assim, mas a gente colocou aqui um usuário de cada... um cliente de cada segmento. Mas o cara tem 2 meses de empresa, não conhece nada do que está acontecendo. Esse cliente fez 2 compras só. Então, mapear as pessoas que vão participar, e aí você pode fazer entrevistas com ela, e aí quem são as pessoas mais indicadas para ajudar nisso? Normalmente o time de UX, porque eles conhecem essa parte de user experience, né? Então, botar essa galera para ajudar, para facilitar junto, é super importante. Então, hoje, como que eu costumo, antes de entrar para uma Inception para resolver as dores, o que eu costumo fazer? Monto um brainstorm com alguns provocadores. Em cima desses provocadores, a gente discute ideias no macro.
Pessoal, para resolver esse provocador, quais são as ideias que a gente tem aqui? Essas ideias podem virar inceptions, essas ideias podem virar épicos, essas ideias podem virar iniciativas. E aí eu entro para destrinchar essas ideias. Quais são as ideias mais relevantes que apareceu para corrigir essa dor que alguém mapeou? Né? Então, não dá para a gente falar assim, ó, aplica essa técnica de entrevista, ou aplica esse form de pesquisa, esse Happiness Radar, que já pega esse NPS, que já vai dar certo. Né? Então, você precisa ter um combinado. Né? Indicadores de produto são super importantes. Então, quais são os KPIs que a gente vai trabalhar nesse processo? Então eu tenho esses KPIs, eu tenho esse grupo de produto, esse grupo de pessoas que vão tracionar o produto, eu tenho esse grupo técnico, começar a fomentar essas discussões. Né? Isso faz com que vocês consigam entrar realmente trazendo soluções para dores reais. Né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Para a gente quebrar a visão projetizada. E aí o pessoal fala, visão projetizada, mas sempre a gente trabalha com projetos, né? A iniciativa é quase como um projeto, né? A gente pensar, mas o grande ponto é, qual é o valor que eu estou entregando? O que eu estou resolvendo de dor para o meu cliente? E aí a gente pode até falar de OKR aqui, se a gente for parar para pensar, qual que é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Como que eu vou medir esse meu objetivo? E aí sim, qual é a solução que faz com que esse meu objetivo eu alcance esse meu objetivo? Então, o primeiro ponto é entender as dores, mapear a ideia, para depois mapear o como fazer. Vamos fazer aqui um sistema tal que vai melhorar o NPS do time, do cliente em tantos por cento. Cara, isso já é fazer. Né? A gente primeiro precisa pensar. Né? Qual é a solução? Será que essa minha solução, essa minha dor, ela está atrelada ao propósito da empresa, ao objetivo estratégico da empresa? Às vezes a gente tem dores que não são as dores mais latentes, né? E aí a gente precisa também saber orientar o time de produto a qual é a dor mais latente, qual é a dor que mais dói de verdade, né? Tipo, a gente tem 3 dores. Qual é o grau de dor? Quem aqui já foi no médico, eles perguntam, né? De 1 a 10, quanto está doendo? É a mesma coisa, né? Produto, você está me trazendo aqui 3 iniciativas, você está me trazendo 3 dores. Qual é a que dói mais? E aí a gente tem que sair do achismo. E aí tem que olhar indicadores de negócio. Qual é o ROI? Você está olhando para o churn? Você está olhando para o NPS? Qual é o indicador de produto que você está olhando para dizer que isso aqui realmente é uma dor? Porque às vezes o PO ele vai falar, isso aqui é a minha dor maior. Aí você pega um Moscow da vida, né, um must have, should have, could have, want to have, e cai lá no want. Você fala, pô, mas peraí, cara, isso aqui não era uma dor? Você pega uma matriz de Kano, por exemplo, para fazer priorização com ele, isso vai lá para baixo. Então, para você falar assim, como que eu descubro uma ideia? Fazendo isso, primeira coisa, juntando as pessoas certas e fazendo as entrevistas. Aí pode ser via brainstorm, aí você tem que achar qual que é o modelo melhor para aquele público, tá? Croyton, manda aí. Opa, pessoal, beleza? Boa noite. Estão me ouvindo, né? Tô. Eu ia só compartilhar, Danilo, também lá na empresa, né? Bem de encontro com o que você está falando de brainstorm, né? Só uma forma como a gente organizou, no caso foi o time de engenharia, né? Eles estavam querendo fazer um Exploration Day, justamente para poder levantar ideias e saber o que fazer com elas, né? Então aí eles me procuraram, poxa, você pode estruturar uma dinâmica, né? Aí eu montei, né? Baseado aí um pouquinho tinha do Carol ali algumas coisas. E a gente pegou o momento de fazer um brainstorm de ideias, né? Aberto, macro. Desse brainstorm de ideias, a gente foi para um cluster de ideias, né? Onde a gente agrupava ideias que eram muito parecidas. E depois a gente votava nas ideias que seriam mais impactantes para a empresa. Depois dessa votação, a gente ia para uma outra área de dinâmica, né? E a gente paralelizava todos esses clusters, colocando aí em colunas aí os clusters, e em linhas a gente colocava o que é dor, o que é risco, né? O que é oportunidade, e aí para fazer as provocações, justamente para as pessoas começarem a debaterem, né? Uma forma organizada, né? Vamos se dizer assim. Mas para compartilhar um pouquinho o acréscimo aí do que você tinha comentado, tá? O trabalhar com cluster de ideia, pessoal, é super importante, né? Quando a gente vai falar, principalmente nessa pré-inception ali, nesse pré-momento de começar a fazer discussões.
porque às vezes aparece ali 4, 5, 6 coisas, só que só muda a forma como ela está escrita. E aí a gente clusteriza, né? Então a gente tem muito esse hábito de fazer as clusterizações. Então, um falou, o A, B e o C é o mesmo tema, é a mesma coisa, está todo mundo falando da mesma coisa, só que com palavras diferentes. Aí entra o agilista, o pessoal que está fazendo ali a facilitação. Pessoal, então vocês estão querendo dizer isso daqui, até para que você tenha depois uma versão um pouco mais limpa, né, daquilo que está sendo discutido. Porque às vezes vai surgir 20, 30, 40 cards falando a mesma coisa, aí fica aquela coisa super poluída, né? Então ter também essa limpeza, essa organização é super importante. Tá bom? Show de bola, Croito. Alguém quer compartilhar mais experiências ali sobre como descobrir uma ideia ou falar, questionar algum dos pontos que eu trouxe? Ou alguém aplica de uma outra maneira? Fique à vontade, pessoal. Ninguém? Eu acho que não, viu, Danilo? Maravilha. O pessoal tá tímido, né? Então tá bom. Mas vocês concordaram com o que eu falei ou vocês discordam? Vamos lá, então. Vamos mudar a pergunta. Faz sentido o que eu trouxe para vocês? Sim, faz com certeza. Bacana. Legal, então. Manda, Rafa. Vamos num caminho reverso, né? Assim, o que eu sinto, tá? O que eu já passei, pessoal. Não definir ali no começo, ali, né? Não definir ali a ideia, o objetivo, não definir uma boa técnica de como conseguir extrair das pessoas certas o que é importante e qual é a prioridade ali, vai te levar para, na hora da execução, você descobrir que você está desenvolvendo muitas coisas que não têm sentido, não deveriam ser priorizadas naquele momento, ou coisas até que vão ser descartadas no meio do processo. Eu já passei por isso. Isso dá um sentimento de tristeza ali, de desmotivação inicial, e não só você, não só o agilista, ou não só o PO sente isso, mas também como todo o time. Então, é muito importante esse momento, né? Por mais que leve aí 3 horas, ou que se leve um dia, é da forma como a gente consegue implantar, né? A gente pega muitas técnicas, se desse para implantar todas, a cada iniciativa nova, a gente colocaria aí uma semana. Infelizmente não é possível, mas é como acho que o Danilo está comentando. A gente fazer o enxuto, né? Fazer o lean disso, né? Conseguir trazer o necessário ali para o time naquele momento e conseguir disso absorver o que você realmente precisa desenvolver, né? Por onde você precisa começar, qual que é o MVP inicial, né? Nós desenvolvemos recentemente um produto onde eu bati muito na tecla com a galera, né? Falei assim, gente, vamos desenvolver um MVP inicial, vamos entender primeiro esse produto, vamos entregar isso para o negócio e vamos ver do negócio o que eles vão sentir sobre isso, né? Nós entregamos esse produto, esse MVP, a arquitetura era enorme, era estrondosa, a gente reduziu em 70%, né, essa arquitetura, para entregar um básico ali, um mínimo produto viável, né? Foi legal, o negócio gostou e falou, agora vocês trabalham na segunda MVP, agora vocês trabalham na terceira MVP, porque a gente realmente quer esse produto. Então, isso é bacana. Legal. É o que a gente fala muito de conseguir ter respostas, né? Então, quando você realmente trabalha com MVP, você começa a ter tempo de manobra. Você consegue validar se aquilo que você está entregando realmente é viável e ir para o próximo, né? A gente até falou hoje lá no fórum com algumas pessoas sobre algumas pessoas falam assim, quero tudo, né? E aí quem quer tudo não tem nada, né? Então a gente tem que também trabalhar muito em cima disso, né? Para você conseguir validar se essa ideia faz sentido, se o seu cliente vai responder de maneira efetiva, se o seu discovery não tem que ser um pouco mais detalhado para frente. Show de bola, Rafa. Maravilha. Vocês querem e vamos para o próximo assunto, pessoal? Vamos prosseguir, Danilo. Penso também até no time box que a gente tem. Bora. Boa. Esse aqui é bem legal, tá? Sobre quais métricas avaliar para iniciar um Product Discovery, né? Hoje, quando a gente fala de métricas, existem algumas, assim... Primeiro ponto, né? Não existe uma métrica certa, né? Existem algumas métricas que nem, por exemplo, a gente pode falar de ROI, pode falar de usuários ativos no sistema,
pode falar de evolução e antecipação de backlog, pode falar de churn rate, que é entrada e saída de clientes, usuários, pode falar de taxa de refinamento, a gente pode falar de comportamento de cliente, de jornada do cliente, usando tags de Google Analytics ali do GA. A gente pode falar de indicadores de satisfação, alguns NPS e tudo mais, né? Então, quando a gente fala assim, o que eu preciso descobrir, né? Quais os indicadores que eu começo a trabalhar para fazer um discovery? É importante a gente, em primeiro ponto, entender quais são os indicadores que a minha empresa tem. Quais são os indicadores que a minha empresa trabalha hoje? Eu vou olhar para indicadores de venda para saber se aquela solução ela é viável. Eu posso olhar para indicadores de venda, para indicadores não é vendas também, indicadores de lucro, que é o ROI, né, o retorno sobre investimento. Eu tenho 2 produtos aqui que que eu tenho que priorizar. O ROI é o fator determinante? Qual que é a solução que tende aí, pela análise do PO, pela análise do time de produto, me trazer um benefício? Eu vou fazer uma análise de viabilidade daquela iniciativa, né? Em quanto tempo aquilo ali se paga? Né? Qual é o custo que eu tenho em cima dele? Ou, saindo da vertente de dinheiro, se eu for falar, por exemplo, de satisfação do cliente, encantamento de cliente, a gente fala muito isso em flight level, né? Trabalhar um pouco mais ali, colocar o cliente no centro, não só financeiramente. Então, grandes empresas olham hoje para isso, né? Os maiores players olham para isso, né? Vamos colocar o cliente no centro e vamos começar a desenvolver coisas para melhorar a experiência do cliente, que logo, com isso, o ROI vem, né? O churn diminui. E aí a gente pode falar de NPS, pode falar de índice de, por exemplo, quantidade de chamadas no contact center para fazer reclamação, no saque, quantidade de chamadas no suporte técnico. Isso tudo, pessoal, podem ser indicadores para vocês começarem um discovery. Olha, a gente precisa fazer uma migração de sistema aqui, por exemplo. Por quê? Porque esse sistema dá muito bug. Bug pode ser um indicador de qualidade para dizer que está no momento de fazer a troca da plataforma, a troca do produto, a evolução do produto. Né? Olha, a gente tem muito débito técnico, ou a gente tem muita história obsoleta, que, né, já ficou, o aging dessas histórias estão muito grande e está na hora da gente começar a olhar para um novo futuro. Então, assim, os indicadores vão depender muito do objetivo que você quer. Qual que é o objetivo que você busca? Olha, a gente está aqui com entrada e saída de clientes muito alta. Quantos clientes saíram no último tempo? Qual foi o motivador? Qual é o motivo da saída desses clientes? O que eles falaram na hora que eles cancelaram o serviço ou cancelaram o uso do produto? Eu quero fazer aqui para melhorar a navegação do meu usuário, porque eu entendo que o meu usuário não fica uma jornada completa. Então, eu quero fazer um discovery para melhorar a jornada, a experiência de jornada do meu usuário. Hoje tem o Google Analytics, que o pessoal coloca as tags ali de GA e começa a fazer análise. Né? Então, quando a gente fala de métricas para avaliar um discovery, é muito importante saber qual que é o objetivo. Porque é o que eu falei, métricas, pessoal, tem muitas métricas. Se vocês googarem, colocarem métricas de produto, vai aparecer um monte. Eu falei aqui para vocês algumas que, assim, vêm na cabeça de bate-pronto, mas tem muitas métricas. E tem as métricas características do produto. Venda, cancelamento, chamadas no contact center, SLA de atendimento. Eu tenho um produto para contact center, para melhorar a vida do atendente. Por quê? Porque esse cara, durante o atendimento, ele passa 15 minutos em ligação. Eu quero que ele passe 5. Então, eu tenho que ter um indicador de SLA. Então, é importante que a empresa, né, que as empresas tenham uma estrutura de dados, né, que ela forneça dados para tomada de decisão, para que a gente não fique tomando decisão só no achômetro. É porque o produto acha que esse caminho é o ideal. Mas baseado em quê? O pessoal que trabalha comigo cansa de me ouvir falar isso. Eu quero fazer isso. Tá, mas qual é o dado que você está falando sobre isso? Beleza. Mas o time acha que é isso. Legal, mas o time achar e o dado bate, colide? Porque precisa colidir, pessoal. A gente vai descredenciar as pessoas? Não.
O que o PO está falando pode ser verdade? Com certeza. Ele é o expert em produto. Mas o dado vem para dar munição para ele. Quando a gente fala assim, mas a diretoria não compra a ideia. Mas eu não consigo fazer com que o time se engaje. Tenta mostrar para ele um OKR e aonde que essa demanda impacta no OKR, que tem indicadores quantitativos e qualitativos, você vai ver se a galera não se engaja mais. Porque eles começam a ver o quê? Que aquele trabalho tem uma saída, tem uma vazão efetiva. Faz sentido para vocês, pessoal? Total. Alguém quer compartilhar alguma métrica, alguma coisa que olha específica aí de produto? Tomei um susto, abri a porta aqui. Não? Hoje vocês trabalham com OKRs? Não? Só compartilhar contigo, Danilo. Manda. A empresa onde eu trabalhava, a última empresa agora, estava com algumas iniciativas, né, na parte de produto e tudo, e estava iniciando realmente essa visão de foco em OKR, em valor em si. Atual que eu tô, não, a gente ainda está na parte ainda de muito de entender porque temos que utilizar agilidade, vender realmente o valor para isso. Então, a gente está muito na maturidade bem inicial na parte de trabalhar agilidade, entregar valor, de estar colaborando em relação realmente de uma experiência mais ideal para o cliente. Então, a gente não está ainda nesse nível, mas está plantando ainda, criando uma base para chegar em algum momento com OKR, ou verificar outra forma, não necessariamente OKR, mas por enquanto não. Legal. Mas na Via onde eu trabalhava, acho que tu conhece na Via, a gente sim. Conheço, já ouvi falar dessa empresa aí. Muito boa, por sinal, viu? Uma coisa que você falou faz muito, muito sentido sobre a empresa atual que você está. A empresa atual que eu estou não olha para o OKR, a empresa que eu estou atual, de repente, não olha para indicadores. E tudo bem nesse primeiro momento. Vocês, como agilistas, precisam entender o momento da empresa e trabalhar a transformação em cima disso. Vocês têm que entender, pessoal, e aí o KMM fala muito sobre isso, né? Quando a gente fala de Tuckman e quando a gente fala de health check ali, de cultura, é muito importante a gente balizar o seguinte: qual que é o momento da empresa, qual é o momento da squad, qual é o momento da organização, e o que eu, como agilista, posso fazer para começar a tracionar esses assuntos. Às vezes eu vejo a gente falando assim, não, vamos usar o OKR, mas o cara não sabe nem rodar Scrum, não sabe nem rodar o Kanban. Não, mas eu quero pôr aqui uma Inception e tal, não sei o que, o cara não sabe nem fazer refinamento. Como é que você vai exigir da maturidade dele que ele faça um bom... O cara não cumpre nem a retrô, nem entra nem na daily. A daily demora 3 horas, 2 horas. Então é importante entender o momento da empresa também, tá? Da empresa, da squad, e aí vem vocês como agentes de transformação, como agilistas, guardiões da boa prática, que é o quê? Pô, o momento é esse, então peraí, deixa eu amadurecer nesse plano de transformação, e aí essa é muito a posição dos team leads, dos coaches e tudo mais, que é ajudar os agilistas nesse momento. Porque além de olhar para a operação, olhar para a camada estratégica. Então, Bingui, deixa eu te ajudar a montar esse plano de transformação. Eu brinco que é plano de evolução, né? Que a gente tem que evoluir. Mas a gente fala transformação normalmente. Deixa eu te ajudar a fazer esse plano de evolução aqui. Tá? Então, é importante ter essa maturidade aí que o Alisson comentou. Top. Alguém quer comentar alguma coisa? Por que eu perguntei dos OKRs, pessoal? Porque o OKR leva indicadores. Né? E se vocês trabalham com OKR sem indicadores, fica um pouco abraçando a árvore, que a gente fala, né? Um pouco ali bem abstrato. Então é importante ter essa maturidade de indicadores, tá bom? Danilo, eu acho que a Rebeca comentou alguma coisa nas mensagens sobre isso também. Eu não... Deixa eu abrir o chat. Leia, pô. Foi só assim, sobre o OKR ajudar a levantar a dor, né? E contribuir na descoberta da ideia. Ela comentou que o livro Storytelling com dados da Colin tem ajudado bastante. Fica a dica. Isso aí. Storytelling é muito bom. Quer comentar com a gente, Rebeca, sobre Storytelling? Eu tô falando demais, isso só vai dar a minha voz. Pô, é ótimo, fica à vontade.
eu entrei, como eu falei, né, no time, então, assim, entra essa questão da maturidade aí que se falou. Então, lá a gente não consegue rodar uma OKR como ela tem que ser, né, como tem que... Mas eu gosto muito de trabalhar com dados, principalmente para conversar com o cliente, porque às vezes vem um cliente e pede coisas mirabolantes e a gente sabe que não vai conseguir fazer aquilo. Então, assim, eu acho que os dados, eles mostram muito, assim, de uma maneira mais sucinta, né, para o Uhum. cliente, uma forma de você convencer ele de que, ó, o que você está pedindo, está aqui a tua realidade. Sim. Você, né? Então, esse livro eu tenho gostado muito, assim, ele não trata, assim, sobre OKR, né? Esse livro não é sobre OKR, mas ele trata onde que a gente pode puxar os dados, onde que cada coisa tem uma história ali, por isso que o nome é Storytelling, Storytelling. por isso que... Aí ele fala um pouco, né, desse livro aí, ele fala sobre a questão de, comecei algo, ali já tem um dado ali, e aquilo ali vai amadurecendo, tem um outro tipo de dado, e assim vai. Então, esse livro, ele é bem bacana para quem entende de OKR, para quem não entende, enfim, não tem essa distinção, mas ele trata muito essa ideia dos dados, do poder que os dados têm. Então, assim, é bem bacana, assim. Legal, isso mesmo. E assim, né, até você atingir a maturidade dos dados também leva-se um tempo, né? Sim, com Não é certeza. o primeiro dado, o primeiro KPI, que às vezes você tem que rodar 3, 4, 5 vezes, 5 ciclos, para que você tenha um dado que realmente te permita tomar a decisão, né? Eu vejo Sim. muita gente, às vezes, colocando nos OKRs ali, já trabalhando, levando dados para o time, rodando uma vez, 2 vezes, e aí fica meio viciado. Então, é bem legal, e aí quem puder ler também, é super bacana. Maravilha, valeu. Vamos passar, então, para o próximo tópico, pessoal? Opa, não quis ver. Vamos lá. O próximo que a gente tem aqui é quem é responsável pelo Discovery? PO, SM ou UX? Vocês sabem que eu não gosto da palavra SM, né? Sacanagem. Esse card é polêmico. Esse card é. O Kreuter aqui, pessoal, é o que mais arranja treta com esse card. Só uma aqui. vez, foi só uma vez. Não, vou te falar, viu? Não, eu tô brincando. Mas esse card é assim, primeiro porque o SM, tá, pessoal? E aí aqui é um fórum de agilistas, eu acho que vale a gente tratar isso. O SM, pessoal, ele é o cara que cuida, em teoria, só do Scrum, né? É o Scrum Master. Hoje em dia o mercado ele fala muito do agilista. O agilista, o Agile Master, por quê? É o cara que conhece Kanban e Scrum. Então, hoje o mercado, ele até não tem tanta vazão para quem conhece um único framework. E aí eu falo o seguinte, até fugindo um pouquinho da temática. É complicado quando um agilista, ele conhece só um framework. Eu conheço só Scrum. Vou ser especialista em Scrum. Por quê? Se você pega um time que tem a necessidade de Kanban, o que você faz? Você fica ali batendo no time porque tem que ser Scrum e acabou, e se eles quiserem Kanban, eles têm que trocar o agilista, o Scrum Master? Então, é importante conhecer Kanban, é importante conhecer Scrum, é importante conhecer frameworks de escala. Por quê? E é importante se colocar muito como agilista, não só como Scrum Master, para que você consiga ter essa abertura, e é importante que a gente não tenha o viés de framework, que a gente consiga e goste de todos, porque a gente gosta de agilidade, né, entendo eu, e não de um framework, para que a gente consiga falar assim, para esse time aqui, o framework tem que ser Kanban. Para esse aqui tem que ser Scrum. Putz, eu vou escalar esse cara aqui com Agile Scale, ou com Scrum, ou com Safe, enfim, com o framework escalado que precisa. Então, é importante que a gente tenha essa flexibilidade como profissionais, tá bom? Mas aí, voltando para o tema, alguém quer comentar sobre isso? Vocês concordam ou não concordam? O que vocês acham? Só um ponto aí, eu acho que quando se fala hoje realmente não só hoje, né, como Scrum Master, é muito realmente pelo nome em si, né, Mestre, Master, realmente no Scrum, tem muitas empresas que contratam o Scrum Master pela nomenclatura, mas que realmente o papel, a atividade, eu vou nem entrar no mérito de contratação de Scrum Master Júnior, então não vou entrar nesse ponto, certo? Mas que as atividades no meio do Scrum Master se perpetua até para a parte de estratégia, até o ponto, e solicita muito ponto de você trabalhar a parte de mentoria em times também, mas não está lá Scrum Master.
né? Então, assim, e isso, talvez o mercado teve algumas distorcidas quando foca muito nisso, assim, existe vários exemplos disso no mercado, como Scrum Master barra GP também, já vi várias vagas também sobre isso. Eu acho que a gente tem que montar uma Inception, um link off depois só sobre isso, tá? Porque não vai longe. Mas o que eu queria falar é mais também para o nosso amigo Vitor, que está em Portugal, porque eu acho que o Vitor está lá como Scrum Master e ele perpetua com outros frameworks também. Legal. Né, Vitor? Passa isso também por ti lá? É verdade, passa um bocado de Kanban também, mas a maior parte é mesmo Scrum. Scrum, né? Entendi. Sim, o que acontece é que, pelo menos do que eu vou vendo aí no Brasil, vocês têm uma variedade muito maior de rolos do que nós. Aqui temos Agile Coach e Scrum Master, acabou. Aí eu vejo Agile Coach, Agile Master, Agile Lead. Mas hoje, para mim é difícil perceber o que é o quê. Mas hoje, por exemplo, o Scrum Master, ele trabalha com Kanban? O Scrum Master, onde eu trabalho, sim. O Scrum Master Kanban, sem colocar o PSK, por exemplo, que coloca Kanban com Scrum, por exemplo. Não percebi a pergunta, Danilo. Não, por exemplo, você falando assim, você trabalha só com o método Kanban mesmo ali? Ou ele mistura Kanban com Scrum? Não, mistura só, tipo, mistura o que faz, o que dá jeito, não é? Mistura a questão de, se for preciso, depois um whip nas colunas. Entendi. Usas o board como usa o Kanban. Vais buscar algumas coisinhas só. O meu ponto mais é assim, né? Que às vezes, e aí casa muito com o que o Alisson está falando, às vezes as empresas, elas exigem de vocês Kanban, só que elas só colocam o Scrum Master. Aí é um erro da recrutação, do pessoal que passou o job description. Sim. Mas quando a gente fala... Pode falar. Não, termina, sim. Não, eu falo assim, mas quando a gente se coloca só como Scrum Master e as empresas pedem esses dois jobs ali, às vezes dá uma desfigurada, entendeu? Quando a empresa fala assim, eu quero que você também faça Kanban. O time precisa de Kanban, e aí você só está focado em Scrum, entendeu? Aqui no Brasil é muito isso. Hoje em dia as empresas querem que você rode um pouco de cada framework, né? Então é importante nesse sentido. Ok, não, o que eu noto aqui é que o mercado parece que vê o Agile Coach como alguém que está hierarquicamente acima do Scrum Master. Entendi. Como se fosse a progressão natural de um Scrum Master passar a ser um Agile Coach. E do meu ponto de vista não é isso. Um Scrum Master pode ser um Scrum super sénior, que também é um agente de mudança na empresa, que faz todo o papel não só a nível da equipa, mas a nível do CEO, de estratégia, tática, operacional, o que seja, e leva o Scrum até de cima da empresa até baixo, e não precisa de perceber de mais nada. Se a empresa for 100% Scrum, ele tem ou deve ter todas as competências para fazer esse papel, não precisa de um Agile Coach. Só que aqui em Portugal há muita tendência de um Scrum Master, quando fica mais sénior, passa a ser um Agile Coach. Entendi. Não é bem. O Agile Coach, pelo menos na minha visão, o Agile Coach, o Agile Team Lead, ele está muito conectado à camada estratégica devido quando a gente fala, por exemplo, do Scrum ou do Agilista, que está na camada mais de operação, normalmente ele está muito dentro do time, muito dentro da operação. E com isso, ele não consegue olhar para a estratégia corporativa. Gera-se um viés. Então, o Agile Coach, o coordenador de agilidade, por exemplo, que é o meu papel, o Team Lead de agilidade, ele normalmente está vinculado a conseguir olhar para a camada estratégica, olhar para o plano de transformação da empresa e dar suporte para que o agilista consiga levar isso no dia a dia. Né? Existe para mim uma diferença de foco. Um olha muito para a estratégia e o outro olha mais para o dia a dia, para a operação. Por isso que tem essas duas atribuições. O Agile Coach ele é mais para dar suporte. Pode o agilista ou o Scrum Master fazer essas duas pontes? Pode, mas eu imagino que a agenda dele ele vai ficar meio insana. Olhar para time, olhar para a estratégia, conseguir fazer o between dos dois e ainda dar suporte ali para algumas outras coisas. Então ele acaba ficando numa insanidade. Hoje um agilista com 2 squads, ele já fica meio ali, né? Imagina 2 squads mais entender a camada estratégica e então assim, por isso que tem o coaching ali ou o team lead. Manda, Rafa. Que eu acho. Não, desculpa, termina. Não, isso só dizer, o que eu acho que falta aqui é ter uma espécie de papel de Scrum Coach. Entendi, que é alguém que trabalha nesse nível estratégico, mas que não tem de ser um Agile Coach. Entendi, boa. Rafa? Eu
vou lá para o comercial lá, Danilo, e eu acho que já pode marcar um próximo evento aí para explicar quando deveria ser um squad com Kanban e quando deveria ser um squad com Scrum. Porque, na minha opinião, a gente vive dois extremos. Ou a gente vive, né, a falta de conhecimento, de saber se uma squad ela deve ter o formato Scrum ou Kanban, né? E a gente vive esse ponto. Ou a gente vive o outro extremo, que é eu vou trabalhar com framework que eu gosto mais ou que eu domino mais. E aí a gente volta àquele ponto que você comentou, que é eu fico dando murro em ponta de faca. Será que o time não está conseguindo performar como deveria? Ou será que a metodologia que eu estou trazendo, o framework que eu estou trazendo naquele momento, não é compatível com o time, né? Eu sou da seguinte opinião, tá? E eu falo disso, por exemplo, como agilista, não rodo o framework que eu gosto. Porque eu não tenho que gostar. Eu tenho que rodar o framework que faz sentido para o meu time. Como que é a entrada de demanda do meu time? Como que ele trabalha com meta de produto? É o meu time que tem que me dizer, e aí ele não vai dizer verbalmente, né? Mas baseado no fluxo de trabalho deles, olhando o workflow, olhando a entrada de demanda, vendo como eles trabalham no dia a dia, como o produto se comporta, como que funciona as entregas desse meu time, eu vou entender qual é o framework que melhor se adapta a ele. O grande erro, e eu já trabalhei com agilistas assim, e eu sempre tentei, né, trazer eles para uma outra realidade nesse sentido, é que, assim, não é o framework por isso que eu comentei do SM, tá? Não é o framework que o agilista gosta. O agilista, ele pode gostar? Com certeza. Às vezes é um framework que ele vai ser mais especialista. Tem caras que conhecem Scrum e são mais especialistas em Kanban. Tem caras que conhecem Kanban e são mais especialistas em Scrum. E tudo bem. Mas o que a gente não pode fazer? Penalizar o time e a organização por um gosto pessoal meu. É como eu chegar aqui, e aí eu vou trazer um pouquinho para a gente voltar para a temática, é como se eu viesse aqui para vocês e falasse assim, só pode rodar Designer Thinking, só isso funciona, porque é o que eu gosto. Não. Pé no chão. O que legal cabe? é que você tira um dos valores da agilidade, né? Que é a questão da coragem ali, né? Que é a questão de enfrentar novos desafios, né? Só porque eu estou no meu estado de conforto, né? E acontece, cara. Tem gente que faz assim, não, eu vou tocar e aí, assim, levando um pouquinho mais além, tem gente que fala assim, não, o time tem que usar StoryPoint, não pode usar PMG. Por quê? Porque eu gosto, porque eu estou mais familiarizado. O time tem que usar o Trello e não pode usar o Gira. A organização não pode fazer. Por quê? Porque é o que eu gosto. Gente, não é o que eu gosto, é o que dá resultado. Por isso que a gente, dentro de agilidade, a gente tem que ser multi-skill. E aí tem soft skill, hard skill, para que a gente evolua como profissional. Mas a gente não pode ser enviesado num framework. Eu tenho um framework que eu gosto? Eu tenho. E aí eu pergunto para os agilistas que trabalham comigo, tem alguns aqui, vocês sabem qual é o framework que eu gosto? Que eu sou, putz, esse aqui é o que eu curto. Safe. Qual? Botei, vamos ver. Eu falo que é safe. Safe? Não, safe não posso dizer. Não sabem, por quê? É uma ótima oportunidade de você falar, hein? Não vou falar. Mas por que eles não sabem, pessoal? Porque eu sou extremamente imparcial com isso. Eu sento com o time e eu entendo. Peraí, calma. Vamos fazer um assessment aqui. Vamos fazer um discovery team. Vamos fazer um static, se for necessário. Vamos rodar aqui um discovery team para a gente, um team build, para a gente entender qual é a necessidade do time. Eu posso estudar mais um do que outro? Posso, porque eu gosto mais de um do que do outro. Mas eu não posso enviesar o meu time, eu não posso prejudicar a minha organização por causa disso. E aí é com tudo. É Leanception, é Discovery, eu quero trabalhar com quadro e eu já vi muito isso, né? Não, eu quero trabalhar com quadro nessa formatação, porque eu sempre trabalhei assim e eu acho que isso é bacana. E aí o time tá fazendo dele, tá perdido, não se consegue se organizar no quadro e o agilista não quer mexer porque é o jeito que ele gosta. Quebrem isso, pessoal. Lembre-se, a gente é líder servidor. A gente lidera servindo um time. Então, vamos sempre manter isso na cabeça. Tá bom? Concordo muito com o português. Com o Vitor. Legal.
Sua percepção é muito a minha visão de agilidade. Bacana. O Rafa, ele tá com 3 squads, tá? Ele me contou aqui, ó. Penso muito no comodismo, ou comodismo de criar funções que não têm muita visão. Quer explicar, Gustavo? Opa, tudo bem? Boa noite. Bem, boa noite. Eu concordo muito com a visão do Vitor, no sentido de que, assim, já tem bastante tempo que eu estou acompanhando a evolução do mercado, né, de várias empresas. E, assim, as empresas, eu fico pensando muito em criar funções, cargos, coisas que a agilidade já vem pregando desde o início da sua criação, né? Essa função mesmo, como ele mencionou, né, do cara tá muito preocupado mais com a estratégia, você até comentou sobre isso também, está muito mais preocupado com a estratégia. A visão do agilista, ela deveria ser muito isso, tanto a questão operacional quanto a questão estratégica. O que eu percebo nas empresas, eu já passei antes, é que, às vezes, a quantidade de times que um agilista precisa assumir inviabiliza, de repente, a visão estratégica que ele precisa ter da empresa. As empresas dificilmente inserem, por exemplo, a turma ágil, né, nos seus processos. Às vezes não são processos ágeis, são processos ainda vivendo uma realidade tradicional, tentando migrar para um ágil, né? E aí, às vezes, os agilistas estão muito fora desse contexto, né? Então, é difícil, às vezes, trabalhar com essa visão estratégica da empresa no momento que você não está inserido dentro desse contexto de visão estratégica, né? Que a visão estratégica, ela vem muito também de cargos de confiança, né? E o agilista, ele está muito dentro do time, na operação. E aí entra muito aquela ponto de agenda, né? Então, a figura do Agile Coaching ali, né, é muito para traduzir essa camada estratégica para que o agilista consiga fomentar ali e trabalhar de maneira pró-time e não, né, mais imparcial. Mas eu acho que vale depois, Alisson, anota aí para fazer essa discussão aí, viu, sobre papéis e cargos dentro de agilidade. Top. E aí, só respondendo aqui, pessoal, quem é o responsável pelo Discovery, o que eu costumo trazer para o pessoal? É o seguinte, por exemplo, o PO, para mim, é uma pessoa que não deveria tracionar, porque ele vai ajudar muito, né? Ele vai contribuir muito com a criação do que vai ser discutido ali no Discovery. O X, ele vai contribuir? Ele pode tracionar, o X conhece Designer Thinking, o X conhece Inception, o X conhece bastante técnicas. O Scrum Master, o Agilista também. É um combinado. Normalmente, o que a gente põe na balança para decidir quem facilita? Quem é a pessoa dos facilitadores que estão disponíveis? Quem é que tem que colaborar com o Discovery? Esse PO aqui, ele quer tocar, mas, cara, é importante que ele participe das discussões. Que ele seja um agente ali dentro para discutir com o time. Porque o facilitador, ele tem que ser um cara neutro, imparcial. Então, eu não posso pôr um PO que vai dar opinião, ou um X que vai dar opinião. Então, tem que ser o agilista ou um X que seja imparcial dentro ali do processo. Tá bom? Pessoal, a gente tem mais 12 minutos. Eu vou andar com esse aqui, tá bom? Aí, para a gente finalizar, a gente tem aqui 3 cards, né? Como documentar o Discovery de forma efetiva, qual o melhor framework para produtos internos, e o que está mais votado aqui é alguma metodologia ou framework de Discovery que seja mais indicado ao MVP. Eu acho que esse aqui a gente já conversou bastante. O que vocês acham? Sim, viu? A gente discutiu, compartilhou. Tem bastante coisa sobre esse tema, né? Sim, já falamos de dinâmica sobre isso também. Boa, então eu vou mexer esse aqui para discutido. A gente tem aqui, qual o melhor framework para produtos internos e qual a melhor documentação. O do framework para produto interno, pessoal, eu acho que entra do mesmo... É exatamente o que a gente conversou aqui desde o começo, tá? Todos os frameworks, eles funcionam, tanto para produto interno quanto para produto externo. O que você precisa entender é a necessidade.
Você vai rodar um framework completo, você vai rodar partes de um, você vai buscar informação, qual é o input que você tem, qual é o output que você precisa, quem são os seus clientes internos que vão participar das discussões. Então, eu entendo que esse aqui também a gente já discutiu bastante, né? A gente já estressou bastante. Então, se não tivesse internos, também valeria. O que vocês acham? Tudo bem? Sim, sim. Beleza. Maravilha. Opa. Não. Fazendo besteira. E aí, o último que a gente tem aqui é como documentar o discovery de forma efetiva. E aí, documentar é uma coisa complicada, né? Porque quem sabe, quem lembra um dos valores do Manifesto Ágil? Que fala de Software documentação. funcionando mais que documentação abrangente? Exato. E aí a gente cai aonde, pessoal? Mas eu vou documentar? Para que eu vou documentar? E uma documentação a gente cai, viu? A galera não gosta, né? O que eu costumo dizer, cara? Tudo que a gente faz é uma documentação. Tudo que a gente faz no processo, às vezes o time fala assim, mas eu não documento. Cara, a história é um documento. O seu refinamento é um documento. O desenho de UX é um documento. As fases de upstream são documentais. Então, tudo que você vai imputando ali dentro do seu card é um documento. O DOR é um documento. Né? Então, tudo que você vai fazendo ali é um documento. Se a gente for falar de ferramenta, o ideal... Cara, hoje a galera usa Confluence. Então, o pessoal pega o Mural ou o Miro, tira as fotos, né, como se fosse antigamente, tira as fotos como se estivesse tirando foto das paredes, e anexa no Mural, e aí anexa algumas coisas nos cards que são pertinentes e anexam por ali. O Mural é uma documentação, né? Por isso que eu comentei muito de clusterizar. Falei, é importante a gente clusterizar, deixar bonitinho, por quê? Para que as pessoas consultem depois. Deixar os links visíveis. Então, vai pôr no muro? Então, tem que ser num muro que fique transparente para todo mundo. Vai ser no Confluence? Tem que ser no Confluence do time. Abrir ali um grupo ali para documentação, para colocar os prints. Então, quando a gente fala de documentação, pessoal, o fluxo do Mural ou do Miro já é a documentação. E aí, o importante é entender aonde que fica melhor acessível para o seu time. É no Confluence? É somente no Muro? Eu tinha times que toda a parte de arquitetura deles, todo o desenho de arquitetura estava no Miro. Todo o refinamento, eles abriam um Miro e olhava para o Miro e ia fazendo o refinamento. Tinha times que estava tudo no Confluence. Tinha times que tinham uma ferramenta de engenharia deles que ficava documentado ali a parte de engenharia ou a parte de UX, de produto. Tem times que usam só o Figma para documentar depois ali, fazendo desenho dos MVPs, das jornadas que tem que trabalhar. Então, o importante aqui é colocar num lugar que fique transparente para todo mundo, que as pessoas realmente consigam acessar. Manda, Croyton. Eu ia quase baixar a mão, Danilo. Eu pensei que você ia falar, mas eu vou criar uma provocação aqui, até uma brincadeira. Por favor. Mas e o Excel? É uma forma de documentar? E o Excel, pessoal, é uma forma de documentar? Eu entrego para a galera. Eu gostaria muito de escutar meu ex-colega da Via, como é que ele utiliza Excel e se utiliza, entendeu? Quem? Rafa saiu já, então não adianta, Rafa. Galera, eu vou falar do Excel aqui, tá bom? Como é que você vai dar previsibilidade para o seu time? Como é que você vai dar visibilidade se você está montando uma planilha que fica dentro da sua área, por mais que fique na nuvem? Hoje em dia a gente usa os drives aí da nuvem. Como é que você vai gerar indicadores, vai deixar isso visível, vai deixar transparente se você usa um Excel? Dá para fazer? Dá. Dá para criar... eu já vi POs que fazem assim, vou criar as pré-histórias, vou criar as histórias no Gira, ou no Excel, e depois eu passo para o Gira, conforme... Beleza, como você vai usar lead time sobre isso? Como é que você vai dar previsibilidade? Você vai fazer um forecast, um Monte Carlo, vai usar algum indicador ali de time para dar visibilidade, previsibilidade de planejamento? Como que você vai falar de aging com uma pessoa que cria tudo num bloco de notas e depois passa para uma ferramenta oficial?
E, Danilo, mas aproveitar esse ponto agora, como vender a ideia de quem é muito amarrado no Excel, que ainda tem bastante ainda, né? Eu ainda vejo alguns gestores, eu não vou falar idosos, né? Mas, enfim, mais tradicionais e tudo, que utilizam bastante Excel ainda, para tentar mudar ou apresentar, né? Eu acho que um ponto não é querer mudar, mas talvez apresentar novas ferramentas que possam sim ter um ponto mais de compartilhamento, algo que dê mais visibilidade e como tu falou, né? De trabalhar um pouco mais algumas métricas para ele ter mais um direcionamento e nortear ele melhor do que só planilha. Então, quando a gente fala de mudar as pessoas, é muito complicado, porque a gente está falando de mindset, né? Uhum. De tirar a pessoa do mindset fixo, trazer ela para o mindset de crescimento e tudo mais, trazer ela para o movimento ali mais VUCA. É complicado. Só que é o seguinte, pessoal, contra dados não há argumento, né? Então, eu acho que é muito simples. Cara, você quer ter previsibilidade? Isso aqui é os dados que eu tenho hoje. Olhando para o seu Excel, não consigo. E aí, como que a gente faz? E aí, normalmente, como que essas pessoas mudam? Com a dor. A dor de falar, pô, precisava ter essa visão. E aí mostrar, falar, olha, no Gira, na ferramenta que a gente está usando, você tem isso aqui, ó. Você está com lead time de 2 dias. Só que não é a realidade. Há quanto tempo esse cara está aqui? O seu CFD está representando isso. Olha como... mostrar para a pessoa, eu acho que isso vale não só para o Excel, mas para tudo, né, na vida, mostrar qual é o valor real que isso tem. E mostrar, ó, isso aqui é uma ferramenta estratégica? É uma diretriz corporativa? Então, o primeiro ponto, pessoal, é que assim, a gente precisa seguir as diretrizes corporativas e as ferramentas oficiais. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, olha, qual é a perda que eu tenho não usando as ferramentas? Então, deixar isso muito claro e mostrar que, olha, tivemos essa perda. Eu participei agora, recentemente, de uma discussão muito parecida com essa, onde no Gira a gente tinha 6 bugs e no Excel 30. E aí, qual é a ferramenta que você usa para realmente trabalhar com o time no dia a dia? Então, olhar para os indicadores ajuda muito nesse convencimento de valor. Mas sempre, pessoal, olhar para o valor. Qual é o valor de usar essa ferramenta? Qual é o valor de usar essa estrutura? Né? Tem gente que tem Excel com VBA, Excel com macros, que funcionam lindamente. Mas como que você dá visibilidade sobre isso? Está dando visibilidade 100%? Então é isso que tem que tomar cuidado. A minha maior preocupação quando a gente fala de usar ferramentas que não estão ligadas ao workflow do time é visibilidade, é transparência nos dados. É você falar assim, como que eu falo que esse dado realmente ele é real se ele tá dividido em vários sistemas, em várias estruturas? Como que eu junto isso? Como que eu falo, por exemplo, para você que, olha, realmente a previsibilidade é 80%? Você fala assim, não, mas por quê? O cara tá 1 mês discutindo isso aqui? Então não é. Então não é porque o cara está discutindo em outra plataforma. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, eu acho que o principal ponto é mostrar confiabilidade, o quanto que o dado é confiável. Beleza? Pessoal, alguém usa alguma outra técnica de documentar que queira compartilhar? Eu só pegando um gancho aqui do Kreuter, eu acho que o caminho é ser data-driven, que é ser orientado a dados. Vocês percebem que muitas coisas do que a gente falou é sempre focado em dados, né? Os dados ajudam a gente a movimentar a transformação ágil. Gente, isso é fato. Tá? Se a gente não trabalha com dados, a gente fica muito no achômetro, a gente vira o chato que está com um livro embaixo do braço pedindo para o cara realmente fazer alguma coisa. Então é importante focar em dados, tá bom? Pessoal, a gente tem 2 minutos. Alguém quer falar ali sobre documentar, alguma coisa assim? Então, beleza. Alisson, é contigo. Vamos ver para cá? Beleza. Eu pedi todo mundo se pudesse realmente ativar a câmera para a gente tirar uma foto final, tá certo? Mas eu quero muito agradecer a todos, né, que estão aqui presentes. Eu não tenho nenhum discurso, isso não é para mim em si, mas agradecer muito ao Danilo, né, por ter aceitado esse convite, compartilhar com vocês também, grande, ó. Compartilhar com vocês. O Danilo foi meu líder, né, lá na Via, e foi uma pessoa que eu
já compartilhei muitas vezes e admiro bastante ele pela essa visão de tanto orientação a dados, mas orientação a pessoas, né? É um ponto de liderança que eu vejo e compartilho. Então, aqui no Ceará, na comunidade do Agiliza, eu já tinha falado com algumas pessoas que fazem parte da comunidade e admiro muito isso. Eu acho que o LinkedIn já compartilhei várias vezes isso, então, sem vestir a camisa, mas já... foi pouco tempo, né? Acho uns 3 meses que eu passei na Via, mas levei um presente que foi o meu PDI. Eu tenho algumas fotos ainda, que aí ele criou junto em relação para o desenvolvimento individual e casou muito com o que eu queria. Então, assim, parabenizo novamente o Danilo e as portas sempre estão abertas aqui para a Agiliza, que é a comunidade aqui no Ceará focada em agilidade, então a gente trabalha muito o ponto de engajamento, o ponto de colaboração. Esse meetup foi um dos pontos que a comunidade queria realmente, de falar sobre Discover, o que seria, como trabalhar. Tem algumas carinhas aqui como o Vitor, o Elton, algumas outras pessoas que estão da comunidade, enfim, né? Estou passando aqui ver se tem mais alguém conhecido aqui em si, mas tinha outros também. Enfim, eu quero só agradecer muito por esse momento e o principal, né? Está gravado, então vai estar no canal do YouTube. Então, é um ponto também de compartilhar informação, de compartilhar conteúdos ricos, e faz parte da agilidade, né? Esse ponto de estar junto, esse ponto de compartilhar e ver realmente o desenvolvimento da comunidade faz esse ponto a mais para mim. Então, é mais isso. Se o Dan quiser falar alguma coisa, enfim... Não, agradeço o convite, agradeço a participação de vocês, espero ter trazido alguns insights para vocês. Não sou o dono da verdade, de maneira alguma. Pelo contrário, eu estou aprendendo todos os dias. Tem aqui colegas meus da Via, Cíntia, Ana, Clícia, o Croito, tem alguns, a Sandra. Então, assim, estou aprendendo todos os dias. A Cris também ali, que está com a Ju. Aprendo todos os dias com todo mundo. E se eu pudesse deixar uma dica para vocês, como carreira, tenham sempre empatia. Antes de tomar qualquer decisão, seja técnica, seja de tomada de decisão, se ponha no lugar do outro. Às vezes a gente peca muito em querer fazer aquilo que a gente acha certo. Mas será que é o momento? E aí eu falo muito isso nos workshops, nos pontos que eu levo, que assim, às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas negam. E elas vão negar porque não é o momento delas ainda. Elas não estão maduras para aquilo. Então tenha a empatia de entender se a informação que você está levando, as pessoas estão maduras para receber. E aí busque a maneira correta. Isso é fator determinante para que a gente aqui, como agente de transformação, consiga realmente transformar esse mercado e não ser só mais uma pessoa com um livro embaixo do braço tentando pregar ali um framework, tá bom? Mas é isso aí, gente. Brigadão, viu? Perfeito. Vamos só tirar foto. Boa. Vou avisar antes, né? Porque eu tirava algumas fotos lá com o time da Via e as fotos não ficavam muito bacanas. Ficar tomando para os lados, assim, né? Já estou avisando já, tá certo? Ó, tem 4 pessoas que têm câmera aberta, hein, gente? Vamos lá, abre aí para a gente tirar uma foto. A Joyce também, se quiser, aí, ó, a Sandra, a Cristiane. A Sandra, é o Eluma que fala? Ei, Croyton. O Croyton deve estar deitado, cara. Câmera, não, agora não. O Jaskiel, pô, que isso. Um probleminha técnico. Eu tô com um problema técnico aqui agora. Então, beleza, Tá 3 bom. segundos, certo? 3. Bora lá. Só o nomezinho que apareceu aqui. 3, 2, 1, vai. Beleza, vou compartilhar com o Danilo, tá bom? Para quem é da Via. Então, obrigado a todos. Sucesso, tá bom? E uma coisa que eu aprendi bastante quando eu entrei foi ter escutativa. Então, eu acho que isso foi um fator muito decisivo lá no início da Via, que eu pude realmente engajar o time que eu estava, tá bom? Então, quem for tá com um catálogo, então, no meu coração ainda, tá certo? Então, obrigado, boa noite, até a próxima. Valeu, gente. Valeu, boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Valeu o convite. Valeu.